Olá pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui no nosso canal Donizete Rodrigues. Veja só, hoje eu quero dar dicas para você que quer conseguir a sua CNH, sua carteira de habilitação, sua carta de motorista, seja lá como que você costuma dizer. A gente sabe que tem muita gente que tem ansiedade demais, nervosismo, tensão e acaba não conseguindo ser habilitado nesse processo de habilitação. Então, eu quero dar muitas dicas importantes para você que tem esse desejo, tá bom? Então, é importante saber que você não pode dirigir sem a sua carteira de habilitação. Donizete, eu não posso treinar aí não sendo habilitado? Não pode em lugares públicos, em ruas, avenidas, nas praças, nas marginais, nas rodovias. Não, mas em lugares fechados você pode, tá bom? Então, lá no Lago da Feira, se tiver tudo fechadinho, né? É, ou se não, lá numa fazenda, numa chácara, num campo, num lugar assim fechado, você pode sim. Quais são os elementos importantes para que eu possa tirar a minha carteira de habilitação? Primeiro, todas aquelas pessoas que vão entrar no processo, elas têm que passar por algumas etapas antes de adquirir a sua CNH. Primeira etapa, vai ter que procurar. Primeira etapa, vai ter que procurar um CFC. Que é isso? Uma autoescola, um centro de formação de condutores. Lá você vai fazer a sua inscrição, belezuca. Para quê? Para poder entrar no processo, tá certo? Ali você vai ser encaminhado para o exame médico. Lá no exame médico eles vão analisar a sua visão, sua força, tá bom? Então vão fazer o exame médico, né? O ideal é que faça um exame mesmo legal para ver se você tem condições de dirigir. Feito o exame médico, você vai fazer o exame psicotécnico. Muito bem, hein? Então, fez o exame psicotécnico, aprovado, você vai fazer as aulas teóricas. Isso mesmo, 45 horas aulas. Então, você vai para o cursinho, tá bom? Em alguns lugares, eles aplicam esse cursinho em 9 dias, né? Importante que tenha 45 horas aulas, que é o tempo de duração do cursinho teórico. Nesse cursinho teórico, você vai aprender sobre a parte teórica. O nome já diz sobre a legislação de trânsito, sobre as penalidades, sobre direção defensiva, noções de primeiro socorro, meio ambiente e cidadania, mecânica básica. São todas essas disciplinas que são importantes para o dia a dia de um motorista. Belezuca, aprovado no exame teórico, você vai fazer as aulas práticas. Isso mesmo, no mínimo as 20 horas aulas, né, que são obrigatórias para aqueles que vão tirar ali a primeira categoria, que nós sabemos que é a letra B, né, a letra B de bola, primeira categoria para veículo. E para motocicleta, a letra A. Tem gente que aproveita o pacote, já tira A e B, carro e moto, tá bom? Existe aí vantagem e desvantagem, né? Para quem gosta muito, tem o desejo de pilotar, ele só vai poder adquirir a CNH quando ele for aprovado nas duas categorias, se ele fizer a opção por A e B, tá bom? Se for só a B ou só a A, o processo com certeza vai ser mais rápido. Feita as aulas práticas, vai marcar o exame prático. Então, nas aulas você faz com o instrutor da autoescola. O exame prático é com o examinador da Ciretran, do Detran, não sei como que funciona aí na sua cidade. Então, é o examinador. E em alguns estados, os examinadores já são pessoas que não fazem parte do quadro da Polícia Civil. Então, são pessoas até contratadas, são pessoas concursadas, né? Então, são outras pessoas. E ainda tem alguns estados que são os policiais civis que fazem esse exame, né? Beleza, o que você não pode provocar lá no seu exame prático? Não importa se você está tirando a sua habilitação no Aricanduva, no Tremembé, Palmas do Tremembé, né, que é aqui Zona Norte de São Paulo, se é no Sul, no Norte, no Nordeste, os Detran têm autonomias de organizar como funciona tudo isso, né? E tem autonomia. Alguns acham isso positivo, outros negativos. Mas só que existe a legislação, né? Mas existe essa autonomia dos Detrans dos estados. Então, o que é comum aí é que um candidato ele não
ultrapasse 3 pontos negativos na hora do exame prático. Eu vou ver se eu deixo aqui no final desse vídeo uma tabela de quais são, aqui do estado de São Paulo, né, aquelas falhas que você não pode cometer, que geram pontos negativos na hora da sua avaliação prática. Aí você fez o exame prático, aprovado, você vai pegar a sua carteira provisória de habilitação. Então você vai pegar a PPD, Permissão para Dirigir. Vai pegar essa permissão, depois de 1 ano você vai pegar a sua CNH, né, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Maravilha! Se tiver menos de 50 anos, essa carteira ela vai ter uma validade de 10 anos. Se for entre 50 e 69 anos, validade de 5 anos. Acima de 70 anos, validade de 3 anos ou conforme a orientação médica. Então você vai passar pelo exame médico, se tiver mais de 70 anos, e ele vai, né, determinar o tempo que você vai precisar renovar a sua CNH, tá bom? Então, são esses os elementos, o processo é esse para que você possa adquirir sua carteira nacional de habilitação. Só que o que acontece? Muitas pessoas, quando adquirem a sua CNH, elas não conseguem dirigir, ficam com medo, ficam com ansiedade, ficam tensas, não conseguem trocar a marcha, né? Então não conseguem reduzir da terceira para a segunda, não conseguem colocar a segunda na terceira, não conseguem colocar a quarta, está com dificuldade de noção de espaço. Poxa vida! Então esses elementos, essas situações dificultam o motorista de começar a enfrentar aí o trânsito do dia a dia. Muitas pessoas me procuram e falam: Donizete, lá na autoescola me ensinaram só até a segunda marcha. Outros falam: me ensinaram só até a terceira. Outros falam: não me levaram num lugar movimentado, então eu tenho dificuldade de dirigir no trânsito, no meio dos carros. E aí me ligam e querem que eu dê toda essa orientação no trânsito, que ajude a trocar a marcha. Mas é tudo um processo, gente. Não é uma coisa da noite para o dia. Não é uma coisa de uma semana, né? Então, é tudo um processo. Cada um está num nível de aprendizagem. Cada um sai de um certo nível de aprendizagem da autoescola, né? Algumas pessoas, quando terminam o processo de habilitação, elas tranquilamente já começam a dirigir por aí. Outras não conseguem dirigir de imediato, mas com o tempo, treinando devagar, ela consegue ir avançando, avançando, avançando. Às vezes as pessoas me procuram e falam assim: Donizete, eu tenho medo, né? Eu tenho medo de bater no outro carro, eu tenho medo que batam o carro no meu, né? Eu tenho medo que me xinguem porque se eu estiver devagar. E aí é o que me impede de começar a dirigir. Alguns já até sugeriram para mim de colocar no vidro traseiro algum adesivo, né? Motorista iniciante, mantenha a distância. Então, gente, são algumas dicas, né? São algumas sugestões para que você comece a dirigir. Não importa se você quer colocar adesivo, orientando que você é iniciante ou coisa desse tipo. O importante é que você comece a dirigir. Mas como eu vou começar a dirigir, se eu sair lá da autoescola, só me ensinaram só até a primeira, a segunda, no máximo a terceira em alguns estados aí que eu tenho conhecimento. Então, gente, a recomendação é que você comece a dirigir no bairro, um bairro pouco movimento. Se seu bairro é que nem o meu, muito movimentado, muitos carros, muitas crianças, muita gente atravessando por qualquer lugar, você tem que procurar, de preferência, esses bairros que estão começando, porque hoje os bairros já começam, tudo pavimentado, não tem movimento de veículo, não tem semáforo, aquela coisa toda, que é para você ir já desenvolvendo a primeira, segunda, terceira, quarta marcha, né? Para que você possa parar no cruzamento, conseguir sair rápido, sem deixar o carro morrer. Então, são aí, gente, são dicas importantes para que você comece. O que não pode é você tirar a sua carteira, guardar na gaveta ou na sua bolsa, na carteira, e nunca dirigir. Você tem que dar o primeiro passo. Donizete, vou sozinho ou não? Gente, eu não recomendo que você vá dirigir sozinho, sozinha, inicialmente. Ah, mas meu marido não tem paciência, isso, aquilo, não sei quem, não tem paciência. Você tem que procurar pessoas que tenham paciência com você. Não adianta você colocar alguém que possa te xingar, te humilhar, te rebaixar, sabe? Falar que você não é capaz, você não vai conseguir, você vai acabar com o carro. Não, pessoas assim não são importantes. Que elas estejam do seu lado,
nesse processo inicial. Então, a ideia é que você procure pessoas com muita paciência, tá bom? Se você não tiver condições de contratar um profissional, combine com um amigo, com uma amiga, uma pessoa que você tem liberdade de falar e ela também tem liberdade de falar com você, mas com respeito. Respeita as suas limitações, respeita o processo que você está passando, porque ninguém nasceu sabendo, ninguém nasceu dirigindo, ninguém nasceu correndo, sabe? Ninguém nasceu sabendo aquilo que faz hoje como atividade profissional. Nós aprendemos com o tempo. E o processo de dirigir, desenvolver essa habilidade, ela é também desenvolvida com o tempo. É devagar, é todo um processo. Né? O processo muitas vezes não, começa lá na autoescola, no Centro de Formação de Condutores, depois você vai aos poucos melhorando, avançando. Mas para isso, começa num lugar tranquilo. Veja aqui no canal que eu tenho várias dicas para que você possa começar a dirigir, o que você começa a fazer nos primeiros passos. E tente exercitar aquilo que você acha que foi mais difícil lá no processo de habilitação. O que você achou que foi mais difícil? Sair com o carro na subida? Então você pega uma subidinha, não pega aquela subida enorme, sabe, que você é obrigado a puxar o freio de mão. Não, já só consigo sair com o freio de mão. Não, exercite utilizar os pedais. Então vai lá na subida, né, eu vou deixar o link aqui como você pode utilizar os pedais para sair sem deixar o carro voltar ou morrer. Então tem dificuldade de subida? Belezuca, então treine bastante na subida, eu tenho dificuldade no som de espaço, eu tenho uma impressão que eu vou subir na calçada quando eu estou dirigindo, ou senão que eu vou bater num poste, entrar dentro da casa de alguém. Gente, essa falta de noção de espaço, isso é normal. Eu também passei por isso, já falei várias vezes em outros vídeos. Inicialmente, você tem aquela ideia de que vai subir em calçada, aquela coisa toda. O que eu recomendo? Você tem caixa de papelão em casa? Coloca várias caixas em um lugar em pouco movimento, não no meio da rua não, né? Vai num campo, num loteamento que está iniciando, que nem eu falei, né? Coloca as caixas, começa a passar no meio dessas caixas, sem derrubar nenhuma, é claro, né? Deixa ali o espaço que você consiga fazer essa manobra, leve alguém para te ajudar, e aí você vai desenvolvendo, que você vai perceber que você não vai atropelar as caixas, e quando você estiver na rua, você não vai bater em carro nenhum. Se você tiver cone, é melhor. Mas não coloca bloco, madeira enorme, que você bater ali, aquela madeira vai estragar seu carro, tá bom? Coloca ali um objeto leve, uma caixa de preferência. Pode colocar uma em cima da outra e vai passando no meio dela. Dona Zé, eu tenho dificuldade de ter noção do carro à minha frente. Eu tenho a impressão que eu vou colar e vou bater no carro da frente. Outra dica também, com essas caixas, uma em cima da outra na frente, você pega o seu carro, vai se aproximando e não bata. A hora que você chegar perto, você para, pisa no freio de leve, vem na embreagem, coloca no ponto morto, puxa o freio de mão e vai lá ver até que distância que você foi. Toda hora, depois dá ré, depois novamente se aproxima dessas caixas. E aí você vai desenvolvendo essa noção que você vai perceber que não vai derrubar as caixas. Pode até derrubar inicialmente, mas são caixas simplesmente. E aí você vai desenvolver essa noção de espaço frontal. O espaço lateral, você pode colocar uma fileira de caixa também e você vai passando no meio delas, né? Aí pode até colocar alguma coisa, um cabo de vassoura assim, você vai passando no meio, depois volta, para do lado do retrovisor, dá uma olhadinha, vê o que está distante. Legal. Não tenha pressa, o importante é que você, quando sair desse lugar tranquilo, sem frente ao trânsito, você já está bem preparado, preparada. E aí, sua vida e de outros estão garantidas. A última dica é a seguinte, né? Quando você for treinar, não leve muita gente dentro do seu carro. Tem muitos motoristas iniciantes, quando vão treinar num campo, em qualquer outro lugar assim, colocam um monte de gente no banco de trás, inclusive crianças, todos soltos, sem cinto nenhum, e aí fica aquele barulho no teu ouvido, e aí você fica só em primeira acelerando. Não é recomendado. Eu não recomendo que você coloque pessoas em excesso. Uma pessoa é o suficiente para te ajudar. Não queira mostrar que você sabe dirigir, né? Engatando apenas uma marcha e deixando só aquela primeira ou só a segunda e acelerando e rodando que nem peru. Não. O importante é você treinar parada, saída, parou, engatou a primeira, saiu, parou, engatou a primeira, saiu. É assim, sem ninguém. Primeiro, porque não vão ficar no seu ouvido, né? Gritando, se apavorando, se alegrando ou te amedrontando.
Segundo, se Deus o livre acontece alguma coisa, só tá você e mais um. E não criança, um monte de gente atrás, tá bom? A gente espera que não aconteça nada, né? Mas é bom sempre se prevenir, ser um motorista defensivo, desde o início até você sentir-se totalmente seguro, tá bom? Se não é inscrito, inscreva-se, deixa aquele like, dúvida, escreva aqui nos comentários, beleza? E até o próximo vídeo, hein? Valeu, boa sorte, tchau, tchau.